Podcast. E hoje quem temos na lista hoje é o nosso querido Mano André. Isso aí, turma. Tamo junto, prazer, viu? Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Nós te agradecemos, cara. Agradecemos por você ter se disponibilizado, que sabemos que você tem uma agenda difícil demais, né? Ele é um cara, galera, que ele é professor, músico, é pintor, artista, ele é tudo que você imaginar, cara. O André, né, André? Bondade demais, eu tô dentro aqui, mas eu sou ligado à arte, gosto dessa ideia mais sensível de olhar o mundo, dessa maneira, né, mais sensível de desenvolver o mundo mesmo, de observar as coisas, né, mais perto. Eu sonho em trabalhar com isso sempre foi, então eu tenho tentado buscar olhar o mundo, as coisas que estão ao meu redor, através da arte, uma visão um pouco mais sensível. É isso aí. Cara, eu imagino assim, que no momento que a gente tem esse olhar, acho que a percepção muda totalmente, né, cara? Tipo assim, de ver o mundo, tipo assim, a pessoa tem gente que acorda, nossa, que dia, cara. Então, assim, eu acho que quando você tem esse... Igual eu sou do audiovisual, cara. Uhum. Tudo que eu vejo, às vezes eu tô dirigindo e falo assim, não, cara, ali dava um videoclipe. Nossa, ali dava uma imagem com drone. Então eu imagino também que eu acho que isso é a arte em si, né? Eu imagino que seja isso. Sim, eu costumo dizer que a gente está sempre em constante evolução. E é importante essa evolução, porque tudo que a gente não sabe, a gente pode aprender. E, poxa, depois que eu comecei a andar de moto, por exemplo, eu tive uma percepção muito diferente do que é trânsito. Isso é um exemplo aqui. Então, quando a gente começa a olhar a mesma coisa que a gente está acostumado a ver desde criança, mas com um olhar diferente, com uma sensibilidade diferente, isso muda tudo. Aí você começa a pensar, como que eu não percebi isso aqui, cara? Como é que isso aqui era tão estranho? Alguém falava e eu nunca não entrava na mente. E agora, para mim, isso me chama tanta atenção, assim, poder sair de casa, por exemplo. Vou sair de casa hoje, vou subir num monte, numa montanha, e vou começar a desenhar aquela parada ali embaixo. Pô, mas nem sei desenhar, não, mas rabisca ali, velho. Rabisca que você vai começar a perceber uns trem muito diferentes. Isso é muito legal, velho. Cara, assim, e essa questão que você falou de desenhar, cara, essa questão é um negócio muito difícil pra mim, cara. Eu sou aquele cara assim que, cara, desenha um homem, cara, a bolinha, o tracinho e só, velho. Tipo assim, Aí já iniciou, hein? Tipo isso aí. Mas, cara, eu acho que isso também é um pouco de dom, né? Ou não, cara. Tipo assim, com o treino a pessoa ela consegue chegar, cara. O desenho, ele é uma técnica. Eu posso falar assim, né? Assim, com total segurança. Só que é óbvio, como tudo na vida, eu acredito muito no dom, claro. Precisa acreditar no dom. Tanto que o dom também é algo bíblico, assim, né? Mas o fato é que isso não impede uma pessoa de aprender aquilo que ela não, de repente, ela não tem uma predisposição. E eu tenho exemplos práticos disso. Eu tive um amigo que ele fazia, um curso de graduação de biologia, mas o sonho do cara era fazer artes visuais. Só que o cara não tinha, porque a gente tem a prova de aptidão, o cara precisa passar na prova de desenho, não é só prova de matemática, português, enfim. Aí o cara falou, cara, passo, sei tudo das outras disciplinas, mas não consigo desenhar, como é que eu vou fazer? Ele fez um curso de 1 ano, esse cara desembolou, foi na prova valendo 100, o cara tirou 95 na prova e fazer. Agora, isso é interessante, assim, eu vejo que existe vários tipos de desenhos, né, cara? Sim. Eu vejo, assim, que você foi numa vibe muito o desenho mais cômico. Sim. Tipo, eu vejo que você faz umas caricaturas muito bacanas, já fez pra várias pessoas. Já participou até de vários salões, né? Salão de exposição. Salão do humor? Salão de humor, isso mesmo. Cara, isso aí. Então, assim, como que é, cara? Tipo assim, você começou no desenho e começou a gostar da caricatura. Porque a caricatura, na verdade, ela foge um pouco do desenho padrão, né, cara? Sim. Ela tem que, por exemplo, o exemplo, viu, galera? O cara tem um nariz grande, ó. Tipo, então, tipo assim, ela tem que puxar um pouco, a caricatura fica maior ainda, pô. Rola tipo uma parada cômica, assim, né? Isso aí. Sabe por que eu gosto da caricatura? Por conta disso aí, ó. O caricatura, só do cara falar, o cara já começa a rir, tipo assim. A caricatura, ele tem esse olhar cômico da arte. Na verdade, ela tem essa característica de ser mais engraçada, assim. De contar algumas realidades através do humor, sabe? O traço do humor. A caricatura,
a palavra caricatura é uma palavra que vem de uma outra palavra, caricare, que é uma palavra italiana. E essa palavra caricare em italiano, ela significa exagerar. Então, galera vai pra Itália aí, já pode chegar, se tiver alguma coisa muito exagerada, vai falar assim, velho, essa parada aqui tá caricare. Na verdade, o que acontece? A caricatura, ela começou a ser produzida ali no século XVI. O primeiro caricaturista que a história conta, reza a lenda que foi Leonardo da Vinci, porque ele estava ali produzindo alguns retratos, mas ele exagerava no traço, mas justamente por conta disso que você falou. A caricatura, ela foge um pouco do padrão. Porque que é o padrão? Até o padrão é uma coisa idealizada, uma coisa imposta. Então, naquela época e até hoje, a gente tem uma cultura do neoclássico, daquela coisa, para ser arte tem que ser uma coisa perfeita, a mímese da realidade. Se eu for desenhar essa latinha, tem que desenhar a latinha, senão não é arte. Ou então aí isso também faz a gente pensar em quem não sabe desenhar. Porque o cara olha, o cara tem uma técnica apurada, o cara olha esse desenho, essa latinha, começa a desembolar e faz uma latinha perfeita. Aí a pessoa não tem tanto a técnica assim, ou até tem, mas escolhe fazer outra coisa. Isso é a melhor coisa, né, cara? Quando você faz e ganha dinheiro com você gosta. Exatamente. Tem um brother, Rafael Sete, um cara também muito legal. Ele é um ilustrador muito, muito bom aqui de Belo Horizonte. E ele me apresentou, assim, eu conhecia a caricatura, mas ele me apresentou a prática e falou assim, André, eu também tô precisando de dinheiro, cara. Vamos dar um jeito. Falei, velho, você fazer isso não, mano. Ele falou, não, cara, a gente vai estudar. Que eu comecei a pegar uns livros na época e ver como era a ideia da caricatura. E comecei a desenhar. Aí nisso começaram a surgir alguns eventos e eu ia pra lá fazer os eventos. Pô, aqueles traços horríveis e a galera desembolando. Eu falei, poxa, eu tenho que aprender. Aí eu lembro que naquele ano, em 2008, 2009, até meados de 2009, eu estudei muito, sabe, sobre a caricatura. E consegui, em 2009 mesmo, eu comecei a participar, eu participei do meu primeiro salão, que foi lá em Piracicaba, em São Paulo, né? Do primeiro salão de humor. Para quem não sabe, o salão de humor são eventos que acontecem anuais, Brasil, fora do Brasil, no qual você pode mandar suas imagens. E esses eventos, eles premiam os melhores caricaturistas ou ilustradores, né? Cartunistas, chargistas. Esses eventos são, são meu guardar um dinheiro que eu ia entrar no Rio. Fui lá, ele guardou pra mim, eu entrei no Rio, nadei, pá, e esqueci. Aí voltando pra casa, já todo mundo com mochila arrumada, aquela coisa. Eu falei, velho, cadê aquela grana que eu te pedi pra você guardar? Agora só eu que tenho grana, pagar pra todo mundo aí. Ele falou assim, nó, velho, essa grana virou caipirinha. Eu falei, esse cara tá de brincadeira, velho. Você é louco, mano, eu vou ficar assim, como é que a gente vai embora, velho? Ele falou assim, não, a gente dá um jeito. Aí, começamos a andar na estrada e conseguimos uma carona até Lagoa Santa. A gente tava na Serra do Cipó. Pessoas? Éramos quatro pessoas. Eu falei, velho, você bebeu meu dinheiro, mano, você tá de brincadeira, velho. Aí, chegamos em Lagoa Santa, ali na rodoviária de Lagoa Santa, a gente conseguiu uma carona até ali, de lá pra cá, pra BH, não sabia o que fazer. A gente começou a pegar uns guardanapozinhos e desenhar, as pessoas estavam ali. Eu falei, pô, eu posso desenhar aqui, você me arranja R$1, a gente tá precisando de um dinheiro pra ir pra BH. Não, pode, deixa eu ver se é bom mesmo, deixa eu ver. Começamos a desenhar a galera, isso foi em 2008, só que eu não era casado ainda, 2007, isso foi em 2007. Mas já tava melhor, a prática já tava... Ou não? Não, tava não, porque na verdade eu nem tinha começado assim. Na verdade, eu acho que o primeiro contato foi esse. E nós conseguimos uma grana que deu pra gente vir de Lagoa Santa pra BH. Cara, foi muito louco. Foi muito guardanapo, pô. Muito guardanapo, cara. R$1, 50 centavos, que pessoa tivesse, a gente tava aceitando. Só que o mais legal disso foi agora. Em 2019, pouco antes da pandemia, eu viajei com a minha família pra praia. A gente foi pra Cabo Frio. E quando chegou lá, cara, esse preço que a gente tá pagando a gasolina aqui hoje, R$6,80, R$6,90, lá já existia. A galera já praticava isso aí. Aqui eu pagava 5 e alguma coisa. Era caro aqui, mas lá era absurdo. Que era 5, lá era 7. Exatamente. Eu assustei demais. Quando eu cheguei lá e precisava rodar de carro todos os lugares, que a gente não tava tão perto da praia assim. Falei, pronto. Com 2 dias que a gente tava na praia, meu dinheiro acabou. Falei, pô, ferrou. Aí minha esposa, ela não gosta muito de curtir à noite. Ela gosta de curtir mais o dia, aquela coisa, ela fica cansada, pá, com o filho. Eu falei com ela, olha, eu vou comprar um bloco de desenho ali, já que você não gosta de curtir à noite, eu vou pra praia sozinho. Meninas, vou falar com vocês, casem com um artista, desenhista e
Como chama? O caricaturista? Chama Caricaturista, isso. E quando, na minha época da graduação, em 2006, 10 anos antes disso, eu conheci um cara que pra mim era um dos melhores ilustradores do Brasil. O cara era fantástico, o nome do cara é Alves. Quem conhece desenho aí sabe, quem gosta de quadrinhos, conhece o Alves. Porque ele faz história em quadrinhos, ele ilustra pra Folha de São Paulo, pelo menos ilustrava, ele desenha assim pra muitos veículos importantes do Brasil. Daí, esse cara pra mim era um cara inatingível. Essa galera monstro que eu conhecia era do Rio, era de São Paulo, e eu conhecia poucas pessoas aqui. Eu tinha feito uma oficina com o Duque, né, que todo mundo conhece. Sim. Conheci também o Lute, o Dum, conheci alguns ilustradores aqui de BH muito também, que tinham um trabalho muito legal. Mas aí, eu cheguei em Lagoa Santa, conheci esse rapaz que mexia com vídeo, e ele me disse que tinha um vereador que estava procurando um artista para fazer um trabalho na cidade. E esse vereador, então, ele me chamou para eu fazer as caricaturas das personalidades da cidade. A pessoa mais velha da cidade, o político mais importante, sei lá, a senhora que varria a rua, enfim, umas personalidades que todo mundo conhecia. Eu fiz lá, foi cerca de 30 caricaturas. E um dia rolou a exposição. E nessa exposição eu conhecia muito o nome e o trabalho do Alves, mas eu não conhecia o Alves fisicamente. Então, se ele passasse perto de mim, eu não sabia quem era. Sabe? Porque eu nunca tinha visto o cara assim, né? Até já vi umas coisas em jornais, a foto, mas, sabe, quando você não se atenta pra figura, só pelo trabalho. Eu conheci muito. O trabalho do cara apareceu, eu falei, isso é do Alves. Daí eu tô lá na exposição e o vereador me apresentando, esse aqui é o Másio, a galera me chama de Másio, né, no mundo da arte aí. Esse aqui é o Másio, caricaturista, fez o trabalho da turma aí. E aí o vereador falou assim, André, eu vou te apresentar o Másio, eu vou te apresentar um cara assim muito legal. Você conhece o Alves? Eu falei, você tá de brincadeira. O cara tá aqui, falou, tá aqui, velho, ele mora em Lagoa Santa. Eu falei, não, você tá zoando. E o Alves, assim, é um caricaturista também super foda, o cara é assim, né, o top das galáxias, assim. E aí o cara apareceu lá, o Alves me apresentou, eu fiquei assim, deslumbrado, sem saber o que fazer. E é o cara que é referência. Referência, mano, sempre foi. Aí eu olhei e falei, não tô acreditando que tô na frente desse cara, sabe? E eu já tinha, antes disso acontecer, eu tive a oportunidade uma vez, além do Duque, dessa turma aqui de BH que eu já falei, eu tive a oportunidade em 2009, rolou ali na Casa do Baile, lá na Pampulha, rolou uma exposição de caricatura, e eu tive a oportunidade de mostrar uns desenhos meus pro Ziraldo. Aí ele avaliou, gostou pra valer, né, me abraçou, enfim. Mas o Alves, ele naquele momento, cara, pra mim foi uma coisa surreal. Daí esse vereador falou assim, olha, faz a caricatura do Alves. Aí eu falei, pô, agora eu vou tremer na base, né, mano? Aí você falou, agora eu quero ver. Só que eu já tinha passado esse período aí de aprendizado da feira, então já tava assim, mais ou menos acostumado. Falei, pô, ferrou, cara. Eu fui lá pra desembolando e tentando conter, assim, aquela ansiedade, desenhando. Aí fiz. E fiz a caricatura. Aí o cara, eu entreguei pra ele gostou pra caramba, postou nas redes sociais que ele tinha na época lá. Tem essa foto, sabe? E então, esse dia foi um marco pra mim, porque aí hoje eu conheço um amigo do Alves, o cara mora no meu bairro, velho. Pô, nunca nem imaginei isso. O cara mora no meu bairro, assim. E, sabe, eu ando pela cidade e vejo o cara. Eu publico alguma coisa no meu Instagram, o cara comenta, entendeu? E pra mim, o cara sempre foi uma pessoa muito distante. Por isso que, então, que eu disse que às vezes a gente, Deus nos coloca em lugares, proporciona coisas que a gente não tá esperando, que a gente não tem ideia. É muito bom estar preparado. Tipo assim, é muito bom você desembolar aquilo que você quer fazer, sabe? Não pra sua glória, né? Pra você mesmo, mas continuar fazendo, continuar buscando, porque um dia você pode estar num lugar e precisar aí de usar essa ferramenta. E o legal de se preparar, né, André? Igual você falou, né, cara? Você tem que se preparar e curtir o momento, por quê também? Porque no dia que chegar a sua hora, se você não estiver preparado, vai passar. Passa direto. Passar. Aí você vai perder. Igual exemplo. Faz a caricatura do Alves aí. Se você não tivesse vindo lá do Mineirinho, passar por tudo que você passou, você ia tremer, cara. Tremia. Você fala assim, não, mas e agora, cara? Como é que eu faço aqui? O cara não ia falar com você que tá ruim, porque o cara, ele já passou pelo processo. Então, todo mundo que já passou pelo processo também respeita o processo. Sim. Mas ele fala assim, cara... Sim. Não, o pior disso tudo é que o cara publica nas redes sociais dele. Então, quantas pessoas que, o Alves, mó influente, quantas pessoas que não viram? E quantas pessoas que viram, na verdade, né? Então, assim,
Isso pode queimar até seu filme. Falar, pô, quem que é esse cara que desenhou você aqui, ó, o Alves? Esse Alves aí tá parecendo o Barbosa, cara. Não tem nada a ver, velho. Esse não é o Alves, não. E você falou uma coisa interessante assim, cara. Você falou que toda vez que você bate o olho no trabalho do Alves, você fala, não, esse é do Alves. Sim. Existe um traço, cara, tipo assim, cada artista, tipo assim, como se fosse uma assinatura ou não? Existe. Tipo assim, não, esse aqui é do Másio. Não, esse aqui é do Ziraldo. Não, esse aqui é... Isso é a pegada, né? A gente fala, é a pegada. Essa pegada é do fulano. Na música rola muito isso também, né? Você é músico fera, aí você sabe. Galera, depois nós vamos falar dele aqui, tá? Não. Depois Esse cara é diferenciado. Esse cara que é diferenciado. Tá de brincadeira. Diferenciado, eu toco. Toco galinha, porco, toco tudo. Brincalhão. Mas o lance é que no desenho tem muito isso. A gente olha, eu consigo observar, assim, uma imagem e falar, não, é de fulano. Tanto dos meus amigos, pessoas que trabalham comigo, ou de pessoas, sabe, famosas, consagradas, que eu olho assim e falo, pô, esse desenho aqui é do fulano, precisa de ter assinatura. A gente conhece o traço, né? Às vezes o seu próprio desenho. Eu tenho, por exemplo, uma filha de 7 anos que ela desenha pro caramba. Sério, cara? Sério. Alicia. Sério? Alicia desenha pro caramba, pinta pro caramba. Ela desenha melhor do que eu quando eu tinha 7 anos. Mas você ensinou pra ela ou você identificou? Nossa, se ela leva jeito, eu vou incentivar. Então, eu nunca parei, porque na verdade eu talvez seja uma imaturidade minha olhar pra ela e não perceber uma maturidade nela. Então eu olho pra ela assim e falo, não vai dar conta. Fala essa frase de novo aí, cara. Essa aí não vamos ter um corte. Fala de novo aí. Não, eu percebi, de repente, por imaturidade minha, que eu olhando pra ela e não conseguia perceber maturidade nela. Então eu pensava assim, olhando pra ela, assim, não vai dar conta, não vou ensinar nada. Só que a criança nos surpreende, cara. E assim, a gente não tem ideia do que ela é capaz, não tem ideia. E eu comecei a observar que ela representava coisas de maneiras diferentes. Então ela tem uma sensibilidade, assim, extrema para olhar para uma coisa e guardar aquilo na memória, né? Aquela memória fotográfica. E depois desembolar isso e passar pro papel. O time, ele é diferente do outro. Ele, na verdade, o meu time foi campeão. Gente, meu time foi campeão. Vem nem te falar, né, galera? Só que o meu time não tem nada a ver com o outro que tá na segunda divisão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós nos alegramos muito pela perda do outro, não pela minha vitória. Você entende isso? E na verdade, isso é um poço, se a gente parar pra pensar, é um poço da humanidade. Eu preciso, claro, eu não tô aqui descartando a rivalidade, não, que eu sei que é legal poder brincar, enfim. Mas o fato é que eu preciso olhar sem sentimentos ruins pro outro e falar assim, pô, velho, se isso aí alegra minha filha, minha esposa, meu amigo, sei lá, uma pessoa que, pô, eu preciso me alegrar com ele, mano, tá de brincadeira. Eu não vou torcer nada, eu não preciso fazer isso, mas eu preciso estar feliz porque o cara tá feliz. Então, isso. O cara seria uma empatia ou não? É uma empatia, seria cara. Uma empatia, pô, então? Não, eu acho que sim, porque na verdade é a ideia de você se colocar no lugar do outro e falar assim, pô, velho, que massa, que legal, porque o cara, assim, ele tá desenvolvendo o momento dele, de repente é o meu, e isso, o futebol é pra isso também, a gente libera sentimentos. Sim. Mas por que eu tô falando de futebol? É porque a educação, ela é toda isso. Então, assim, por exemplo, uma piada racista, não tem nada a ver, não tem nada a ver pra você que tá fazendo. Entendeu? Pro outro que tá recebendo, não, mas o meu amigo ri quando eu faço contra ele ri, mas ele ri pra se encaixar. Sim. Sabe? Ele tá rindo ali porque ele não quer perder sua amizade nem das pessoas que estão ali. Mas por dentro, é igual hoje. Hoje aconteceu uma cena muito, cara, muito chata com um amigo meu, o Henrique Impactar. Henrique, um abraço aí. Ele tá em viagem com a esposa dele pra Lisboa. E ele tava no aeroporto, e a galera do aeroporto, o que fez? Ele é pretão, Sim. Cabelo muito Blackzão. bacana, isso. Ele assim, era um cara muito respeitado no meio do audiovisual, Sim. que faz gravações assim com a galera mais eletizada, tipo assim, os cantores que já estão mais em alta. Cara, e ele postou no Instagram, falou, gente, eu estou acabando de vir da salinha do aeroporto. Nossa. Por quê? Porque ele era o único negro não, pretão. Sim. Do avião. Sim. E na hora que ele desceu, a galera foi nele. Por quê? Estava com suspeita que ele era traficante. Sim. Então, tipo assim, eu falou, gente, só que pra mim, só que ele é um cara maduro. Sim. Mas não quer dizer que não machucou ele. Sim. Porque machucou. Com certeza. É igual você falou. Às vezes ele postou a indignação dele, mas por ele ser um cara muito assim. Sabe essas pessoas que você fala, não, cara, esse cara tem uma cara de paz. Sim, sim. Mas, tipo assim, pô, gente, só porque eu era o único pretão e rindo, mas. Falei, cara, aí até mandei, falou, cara,
que isso não estraga a sua viagem e tudo mais, porém, assim, realmente curte, velho. Quem saiu perdendo foi eles, Sim. porque eles não sabem quem você é. E beleza. Sim. É o que você falou, né, cara? Exatamente. Isso, na verdade, assim, Denison, cara, isso, principalmente como educador, isso me destrói, assim, porque, na verdade, você percebe, a gente tá falando de fosso aqui, e essa empatia, ou a falta dela. Porque isso mostra como o ser humano, ele não pode ser comparado como um primata, como um macaco, por exemplo. Não pode, porque o cara é pior, o cara que faz isso. Ele tem um cérebro assim, do tamanho de uma azeitona. Porque, na verdade, o tamanho de uma parada dessa aí, do amendoim. Porque, na verdade, é o seguinte, nós pregamos uma pseudo-igualdade racial, mas que ela não existe. Aí essa mesma pessoa que fez isso contra o seu amigo é uma pessoa que fala assim, não, cara, eu tenho amigos pretos, para sempre convivi, pá, enfim. É mentira. Não, o cara pode ter, o cara convive mesmo, de verdade, mas ele dentro dele... Então a primeira, você falou de situações, primeira ideia, essas piadas, por exemplo, que acontecem muito dentro da escola, elas ajudam a alimentar um conceito. E esse conceito, ele viraliza. Esse conceito, ele é espalhado. E para você depois desconstruir esse conceito, é muito difícil. Você vai desconstruir o racismo com um adulto, é muito difícil. Então, assim, você fazer um adulto enxergar que ele é racista, eu sou racista. E eu não posso negar isso. E eu tô falando não como exemplo, eu sou racista. Mas a gente precisa primeiro enxergar, porque se você só combate a doença, depois que você entende que você tem ela. Então, para eu conseguir combater o racismo dentro de mim, eu preciso enxergar ele em mim. E depois que eu me enxergo como racista, eu falo, opa, minhas práticas precisam mudar. Porque senão eu não vou dar conta. Quando eu sou racista, por exemplo, quando eu vejo um negro e um branco na rua e eu fujo do negro e passo pro lado do paciente, tem um branco. Ou um cara, enfim, mal vestido, melhor vestido. Mas o fato é que essas coisas não são brincadeiras. Porque a gente tá falando aqui de história de um povo, sabe? E eu vi uma vez um cara muito conceituado aí da mídia, ele falando a respeito, e ele falou muito bem a respeito, ele tava conversando com um outro cara também, um apresentador, e ele fala, porque o apresentador estava comparando as piadas contra as loiras contra as piadas contra os negros, com as piadas contra os negros. E de fato, assim, é uma coisa incomparável, sem julgamentos. Por que incomparável? Porque a gente está falando de uma história, entendeu? A gente está falando de um povo que está há mais de 100 anos, sei lá, 120 anos, buscando lugar. Aí vira alguma pessoa e fala assim, não, cara, mas é porque meu amigo, ele é negro e ele, o cara é rico, tal, é diretor de não sei aonde, cara, lógico, que maravilha, quantos brancos você tem, assim, quantos negros você conhece e quantos brancos você conhece que tá na mesma posição, quantos negros você conhece na propaganda e quantos brancos você conhece, então isso é muito louco, parar pra pensar nisso. Tem um curta que chama Vista Minha Pele, muito legal esse curta. Joselito, não lembro o sobrenome dele. Se jogar no YouTube tem. Esse cara é proibido falar o nome de desculpa aí, ó. Jogar em qualquer outro veículo aí de vídeos, mas tem, você vai achar. E ele mostra exatamente o contrário. Ele pega uma família branca e coloca ela numa realidade negra, onde as pessoas mais ricas são negras, e onde tudo acontece, as propagandas são com pessoas negras, enfim, e os brancos são empregados, é como a gente vê comumente, e a gente está acostumado com isso. Isso traz um choque, porque você olha, peraí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do normal aí. E isso, então, foge dos padrões. Então, dentro da escola, por exemplo, é o lugar que a gente busca desconstruir. Aí muita gente fala assim, por que eu ando com a camisa 100% negro, eu não posso andar com 100% branco? Não sei o que. É racismo do negro. Gente, cara, assim, é isso que eu tô chamando de... Não me entendam mal, assim, de fato. Mas isso é que eu tô chamando de discurso raso. Eu preciso conhecer um pouco mais, sabe? Assim, porque, como eu falei, a gente tá falando de uma história. Por que eu não vou andar com a camisa 100% branco? Eu não quero um racismo contra os brancos. Claro que não. Mas por que eu não vou andar? Porque a luta não é do branco. Porque não precisa da luta do branco. Eu vou falar, não, o branco tem que tomar o lugar. Cara, tomar o lugar que já é dele? Ele já é dele. Como ele vai tomar um lugar que é dele? Entende? Então isso tudo mexe muito com a gente. E não adianta
eu falar assim, não, cara, eu não tenho isso, não, entenda que nós somos mesmos e que a gente precisa desconstruir isso a partir de atitudes. Isso é muito louco, que quando a gente pensa nisso, até a maneira bondosa de tratar um negro pode ser um ato racista. E quando eu penso nisso, eu preciso ser o natural possível. Então, de repente, eu vejo um negro entrando aqui, eu quero mostrar para ele que eu não sou racista. O que eu faço? Eu trato ele melhor do que os brancos. Velho, senta aqui, você quer uma coisa para tomar? É uma maneira de ser racista. É porque, no fundo, você é tão racista, que você quer provar pra você mesmo Exatamente. que você não é racista. Exatamente. É igual quando você entra na favela, na comunidade. Sim. Favela não, na comunidade e pega as crianças no colo, cara. Cara, eu vejo esse ato de não vou falar dos políticos, não, Sim. porque isso aí isso aí é para um outro podcast. Sim. Mas eu falo assim, cara, eu acho que esse ato é o ato mais racista do mundo, velho. Sim. Quando a pessoa que nunca entrou na comunidade, Sim. entra na comunidade e pega uma criança. Eu acho que por dentro ela tá, desculpa a palavra, galera, mas morrendo de nojo. Sim. Então, assim, isso se torna o pior ato racista que sempre pode existir ou existirá ainda, velho. Sim. Gente, isso, na verdade, né, isso é um assunto muito legal, assim, cara. Isso dá. Eu sei que é muito polêmico, a gente, assim, pano pra manga pra discussão, né? E é muito legal a discussão, porque isso cria na gente também outras ideias. Mas seja natural, assim. E eu não tô falando que isso vai acontecer, de repente, nas nossas gerações, mas a luta ela é importante, não de repente para me mudar, porque eu vou morrer de um jeito, vou continuar, mas lutando para ser de outra forma, mas os meus filhos crescerão de uma maneira diferente, entende? Cara, então a gente tem muitos ganhos. Com o tempo depois, tudo começa a ficar tão mais fácil, velho. Tipo assim, Sim. cara, aqueles acordes que eram invertidos já flui naturalmente. Isso eu quero dizer o quê? Cara, eu acho que isso também é questão de atitude, velho. No momento que você também começar a mover as pedras, tipo assim, cara, racismo, cara, isso aí não rola. Uhum. Cara, preconceito não vai rolar, velho. Eu acho que a gente começa a fazer como fala, aquela ação de cadeias, né? Tipo, Sim. eu faço um bom, você faz um melhor e vai só. Sim. É um efeito dominó mesmo, né? Relação de cadeias. A gente não muda em sua totalidade, mas a gente contribui para que outras pessoas possam mudar. É o que o Anderson falou aí. É atitude mesmo, cara. Em tudo na vida não é só contra isso, não. A gente é tomar atitude. Pô, você aprender, a gente tava falando da caricatura no início aí. Aprender a fazer na tora, pô, precisa. Aí na hora que a parada pesar pro seu bolso, você vai ver se não tem atitude. Você não tem atitude enquanto tá tudo confortável. Eu acho também a zona de conforto, né? A zona de conforto, pra você, se ela tá te fazendo bem, você fica. Agora, a partir do momento que ela começa a te matar, ela começa a prejudicar a sua sobrevivência. Aí você fala, opa, vou ter que sair do lugar aqui, mano. É tipo o soldado que vai pra guerra, cara, eu falo muito isso. O cara vai pra guerra, assim, vai todo mundo e ele fala assim, não, eu vou ficar aqui na trincheira, que aqui é de boa. E vê o cara morrendo. Só que na hora que a bomba começa a explodir, perder, cara, ele vira tipo um Rambo e para, mas não, agora eu vou bater geral. Não, eu quero viver. Então, assim, eu acho que é isso aí, né, cara? Eu acho que isso tudo na vida, velho, tipo assim... É igual, eu vou te fazer uma pergunta, velho, uma pergunta até assim meio... Ixi, sei não, hein? Eu gosto, cara. Mas assim, cara, você acha assim, você é um cara cristão, músico cristão, você acha que dentro das igrejas, cara, hoje em dia, existe racismo, cara? Nosso Deus. Eu posso generalizar e falar de preconceito, ao invés de falar de racismo. A nossa... eu acho que é o que a gente mais... Gente, precisa separar as coisas. Aceitar as práticas não é uma coisa diferente do que você aceitar a pessoa. Então, assim, a igreja, no geral, e eu converso isso com muitos pastores amigos, com o meu próprio pastor, um abraço aí, pastorzão Itamar. O que acontece? E a igreja tem que estar preparada para receber pessoas diferentes. Então, existe racismo na igreja? Existe porque a igreja também, ela é um lugar social. Então, muitas pessoas estão ali, tendo relações também sociais, não só espirituais, tendo relação com o próximo e a gente tem o crente carnal, né, cara, que aflora na pessoa e a pessoa, ela vai ali se mostrar como qualquer ser social aí, qualquer pessoa. O seguinte, né, velho?
O cristão, ele é ser humano, velho. Exatamente. Porque a pessoa pensa, o cara virou cristão, ele... Agora o cara ele vai... virou alienígena, mano. Tipo... eu costumo dizer o seguinte, ó... Na verdade, nem eu digo não, né? Eu ouvi isso aí, eu vejo muita verdade nisso. Na verdade, a igreja, ela é um exemplo pro mundo que as coisas podem dar certo, que o amor existe, as coisas, ou seja, a igreja é um lugar onde pessoas diferentes convivem e aprendem, as pessoas aprendem e a paz pode reinar. Então a igreja ela é um lugar que prova para o mundo que o mundo, desde quando eu era criança aí, antes de eu nascer, eu acho que eu já ouvi minha mãe ouvindo noticiários ali, a galera vai em busca de paz, a ONU, o mundo busca paz o tempo todo. E a igreja, ela é um exemplo de paz. Aí você fala assim, não é porque o irmão tem atrito com outro irmão, porque a igreja tem atrito, não é. Mas é o seguinte, ela é um exemplo que pode dar certo. Na verdade, existem igrejas em atrito? Claro que existe. Existe igreja não atrito? Existe também. Então, a igreja é um lugar que quando a gente entende, nos entendemos como igreja, a gente precisa ralar um no outro, cara, esfolar um no outro, pra gente consertar o nosso próprio erro, pra gente conseguir se moldar. E o racismo, o preconceito no geral, homossexual, enfim, ele é algo que a igreja carrega e que ela precisa de se lapidar. Para cada momento, ela conseguir tratar melhor, de maneira diferente, essas pessoas. Porque como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou falar? Porque o evangelho são boas novas. Como eu vou falar de boas novas em cima de condenação? O cara não quer, mano. E eu vou falar, então eu preciso... E sem eu acabei de fazer um curso, foi muito legal. Eu tô falando dele porque mexeu muito comigo. Eu acabei de fazer um curso de liderança lá em Lagoa Santa, na minha igreja. E a gente fala a respeito disso, a respeito de conhecer aquela pessoa que você tá evangelizando. Porque o evangelismo não é só entregar um papelzinho, não. Mas o evangelismo é você cuidar também. Porque de repente, cara, você entrega um papelzinho e fala com o fulano assim, vai para qualquer igreja perto da sua casa. Ele pode cair na mão de uma galera aí que vai arrebentar. Então, se você tiver a oportunidade, nem todo mundo você tem, mas se você tiver a oportunidade de estar do lado, isso é muito importante. E como é que eu vou estar do lado de uma pessoa que eu rejeito, que eu não quero conhecer? Então, eu vou dar o exemplo de um homossexual, por exemplo. A prática é uma coisa diferente. Agora, a pessoa, eu preciso separar isso aí. E às vezes é necessário até conhecer a prática da pessoa, velho. Por que você faz isso? Como é que é essa parada aí? Me conta um pouco. Eu já tive a oportunidade de fazer isso. E tipo assim, me conta, velho, me conta. Sem condenação, me conta aí, mano. Como é que é esse negócio aí? Para que o Espírito Santo te dê estratégias. E o Espírito Santo não é limitado. Ele pode agir de qualquer forma. Agora, a gente sabe que a condenação, ela traz julgo. E o cara, então, fala assim, velho, eu não quero. Porque tem gente que é crente porque conhece um crente. Tem gente que não é crente porque conhece um crente. Tá ligado? Então, assim, isso você precisa ser astuto, como o Paulo sempre falou. É de conhecer, se fazer de tolo, enfim, para ganhar os tolos, né? E você precisa ser lúcido também para ganhar os espertos. Enfim, então é uma prática comum, infelizmente é comum, que eu acredito de verdade que as igrejas têm lutado para perder. Contudo, entretanto, todavia, somos humanos. E como humanos, a gente precisa perder coisas que são humanas, que são carnais. E igual você falou, né, cara? Você acha que existe alguma igreja hoje em dia que está preparado para receber um homossexual, receber mesmo, assim, de coração, que vai assim. Existe, cara. Difícil, preparado. Mano. Existe assim, o receber, tipo, não, nós recebemos. Pode sentar ali. Mas não mexe nada, não, fica quieto aí. Mas assim, eu não falo receber, tipo assim, velho, não, cara, esse cara tem que mudar, não. Receber mesmo, cara, senta aqui. Senta aqui, deixa eu entender. Te amo, mano. Igual você falou, cara, existe, cara. Cara, velho, assim. Não sei responder isso, não sei mesmo, mas de fato, porque claro que eu não sei, assim, né, eu não conheço o fato, e gente, quando a gente tá falando de igreja aqui, a gente tá falando de lugar mesmo, né, não, a igreja somos nós, a gente sabe, mas a gente tá falando de lugar, eu conheço pessoas que têm boas atitudes, conheço, assim, pessoas que eu posso falar assim, velho, essa galera aí tá me ensinando muita coisa a respeito disso tudo, porque
Eu, de fato, olha, uma prática que nós como igreja, fazemos com muita frequência é a rejeição. O seu irmão, ele adultera, ele larga a família, a primeira coisa que a gente faz é separar do cara. Esse cara não serve mais pra andar comigo. E, na verdade, é o contrário, mano. Porque eu pregar para aquele que tá ali, às vezes eu preciso pregar pra igreja. E o cara que tá ali andando comigo do meu lado bonitinho, é luz como eu. Mas eu preciso mostrar a diferença na vida desse outro brother aí. Falar, pô, mano, não, cara, vem cá, velho, não afasta não. Porque eu sei que se cara afastar, esse cara vai cair num buraco e ninguém vai tirar de ali. E já era. Já era. Então, assim, eu preciso ter empatia. Cara, o papel é esse. Sabe? Quando um cantor famoso aí, ele, cara, começou a vacilar nos palcos, primeira coisa que a igreja fez, e tô falando de nós, não tô falando das denominações, foi meter o ferro no cara, ir pra rede social, pô, você tá vendo falando, cara, se achando agora, papapá. Velho, eu vi pastores no Facebook falando assim, velho, você acha que Deus precisa de você? Que papapá, cara, não precisa disso não, mano. Por que esse mesmo pastor não chegou, pegou, de repente, se o cara já é influente... Ô, mano, eu tô ligando que eu tô querendo fazer uma visita pra você aí. Trocar uma ideia, trocar ideia, deixa eu entender, velho. Cara, é igual eu falo. Não vamos falar o músico, mas imagino de quem você tá falando, cara. Esse dia um cara falou pra ele, cara, não, aí não sei o que, curtia demais, não sei o que, agora eu não curto mais. Falou, velho, eu imagino, estou supondo, não sei. Todo mundo tem um dia ruim. Sim. Tudo que você na vida começar a se destacar, vai aparecer 1000 haters pra te falar que não. Sim. Eu sei que na época todo mundo começou a falar, essa música é do capeta. É, exatamente. Então imagina todo dia você acordar com 1000 pessoas falando que você não é, que você não pode. Sim. Sabe que o único erro dele foi ter falado aonde falou. Sim. Mas todo mundo tem um dia ruim. A Bíblia fala que você tem um dia mau, tem uns dias maus. As variações, sim. Então assim, cara, é igual você falou, cara, curto muito as músicas dele, curto muito, e eu acho assim, aí o cara falou comigo, mas você vê agora também não é ninguém, falar, cara, eu não sei. Cara, mano, então, pra mim ele é os olhos, né, mano, e também aos meus olhos. Isso. A gente tem uma máxima na filosofia que é muito louco, isso a gente parar pra pensar, assim, a verdade, ela é bíblica, existe a verdade. A verdade, ela é a pessoa de Jesus, é a verdade. Ele é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou a verdade é ele. Agora, humanamente falando, não tem verdade absoluta. Porque o que a gente ouve, a gente nem... Pô, você que é o cara do som, do áudio, você sabe que tudo pode ser manipulado. Nem tô dizendo que ele não falou o que possivelmente falou. Mas o fato é que, pô, cara, eu preciso analisar muita coisa. Eu preciso estar perto do cara, preparado pra entender, falar assim, poxa, realmente eu tava ali, eu vi desde o início, eu sei o que esse cara tá falando, não, esse cara tá doido. Agora eu saí reproduzindo coisas que eu ouvi, me ajuda aí, entendeu? E isso, assim, infelizmente, é muito comum. Então, às vezes, chega perto de mim e fala, não dá. Sabe, eu tenho uma conhecida, por um certo tempo ela foi minha amiga, assim, porque a gente trabalhava junto, que ela morava nos Estados Unidos. Ela foi amiga, agora não é mais porque ela... Faleceu, gente. Brincadeira. Tá doido? Matando os outros aí. Mas ela ouvia um cantor, um cantor brasileiro que tocava muito nos Estados Unidos. E ela falou assim, não, velho, agora que eu mudei pra cá, pra BH, eu também dava aula pro filho desse cantor. E ela conheceu a fundo o filho desse cantor e conheceu a família, porque tinha reuniões, enfim. Achou o cantor muito playboy. Velho, esse cara não é o que eu pensava, não. Parei de ouvir as músicas dele. Aí, assim, eu falei, não, beleza. Mas aí ela falou, pô, cara, esse cara prega uma coisa ali, mas vive assim, o cara é uma playboy no carro, o cara chega aqui e tá... Eu falei, olha, esse cara não vai mudar. Da próxima vez eu chego de carrinho de rolê. Vai chegar aqui de bicicleta. Fazer igual um cara que tem na internet. O cara chega assim, pedalando. Aí quando ele chega perto do amigo dele, a bicicleta dele desmonta. Os caras falam assim, velho, ainda bem que deu tempo de chegar, né? Muito doido. Mas aí quem perdeu foi só ela. Eu tive oportunidade de falar isso com ela. Eu falei assim, olha, se antes as músicas, as canções, os hinos desse cara ele te tratava, te levava numa vibe assim diferente, fazia adorar, mexia com você, e agora não mexe mais, o problema é seu. O cara continua normal, sendo ele. Aí eu te faço uma pergunta. O problema é no cara ou é nela? Exatamente.
É claro que às vezes o cara comete sei lá, velho, que é condenável. Mas não, que a Bíblia condena. mas todo mundo não é assim, cara? Todo mundo é. Mas às vezes o cara condena, assim, faz uma coisa e você fala, pô, velho, cara, pô, que doideira, o cara não devia ter feito isso. O cara, sei lá, o cara espancou a mulher dele. Enfim, a gente sabe disso. Agora, como eu disse antes aqui, cara, tem coisa que agora você vai achar ruim porque o cara é um playboy. Pro seu, o cara é um playboy. E de repente, pra família dele, ele devia ter mais do que ele tem. A galera olha e fala assim, ô, velho, você tá trabalhando menos, esse podia trabalhar mais. Quem tem mais, na verdade, pensa assim, nós, cara, só tem esse carro. Só tem isso. Você entendeu, cara? É. Então, assim, são vários pontos diferentes. Tipo assim, ó, quem não tem, acha que ele tem muito. Exatamente. Quem tá no mesmo patamar, acha que ele tá de Convive. boa. É. Convive. E quem está lá em cima, acha que ele não tem Que ele não tem Tipo, nada. Cara, só Pô, tem esse cara é Mustang, crente, velho. pô. Esse cara não conhece. Só tem um Mustang. Pô, velho, esse cara é crente, só tem um jato, velho. Que manda. Que isso, velho? Então, tipo assim, cara, na verdade, eu acho que depende da posição que você olha, cara. Sim. É igual aquela brincadeira do 6 e do 9. Você que tá do lado aí, você fala que é o 6, eu tô do lado, eu falo que é o 9. Exatamente. Então eu imagino que é tipo essa visão, entendeu, velho? A gente tava falando de música, cara, então assim, é falar também, cara, tipo assim, não, é um negócio muito, muito louco, né, velho? Cara, o que você acha, assim, da questão do músico tocar em bandas seculares? Você como músico, sim, como cristão e como artista. Sim. Porque aí você, no caso, tem essas três visões. Sim. Músico, cristão e artista. Sim. Pois é, isso também é um assunto muito polêmico, né, cara? E vem mudando, e muda de pessoa para pessoa, enfim. O fato é que é o seguinte, cara, eu acredito... Eu falei aqui há pouco que a verdade ela é Cristo, assim. Então tudo que fugir dele pra mim eu tô fora. Mas o fato é que também agora tem coisas que o homem fala e que eu não vejo em Cristo, então eu não tô fora. Que às vezes o cara condena e eu não condeno porque eu não vejo. Mas eu não tenho vontade de tocar, não. Eu não tenho essa prática, não tenho vontade, porque eu acho que pra mim não cabe. Agora, pra você não cabe, porque você é o crentão, pro seu irmão cabe. Não, às vezes pode caber sim. Porque, na verdade, a música, assim como a arte visual, a gente tem, nas artes, a gente fala assim, o cara é professor de artes. Porque, na verdade, esse Szinho no final aí, ele muda tudo. Eu sou professor de arte, sem S. E hoje eu estou professor de artes. Por que isso é diferente? Porque quando eu falo arte, eu tô falando só de artes visuais. Só o quê? Daquilo que mexe com o visual. Então, colagem, desenho, pintura, escultura, gravura, isso são artes visuais. Agora, quando eu falo em artes, eu tenho pelo menos 4. Eu sei que existem outras. Por exemplo, o audiovisual agora é uma coisa que cresce, mas a gente chamava só de cinema. Há pouco tempo a gente falava cinema. Sim. Agora a gente fala assim, não, audiovisual. Porque, na verdade, abrange tudo. Abrange, né, tudo, exatamente. Mas a gente, na universidade, por exemplo, a gente trata só de 4 vertentes, que são as artes visuais, a música, o teatro e a dança. Então são 4 vertentes. Aí, hoje, por exemplo, se você quer estudar audiovisual, você normalmente vai para quando você vai fazer graduação. Porque eu sei que existem cursos aí paralelos. Mas você vai fazer graduação, você vai para a faculdade de artes visuais. Sim. Porque o audiovisual está dentro das artes visuais. Então, se eu trabalho com artes visuais, por que eu não posso trabalhar com música? Ou com dança, ou com teatro? Agora, tanto as artes visuais, quanto a música, quanto a dança, quanto o teatro, podem me condenar, dependendo do que eu estou fazendo. Então eu posso ser profano usando qualquer uma dessas 4 linguagens. Como também não posso, como pode ser trabalho meu. Eu não trabalho com artes visuais ligado ao evangelismo, à igreja. A minha vida sim. Então, onde eu estou trabalhando com artes visuais, eu preciso dar frutos com a minha vida. Então, onde você está, não te faz você ser quem você é. Claro que não, porque, na verdade, as características daquele lugar não podem me interferir, e podem interferir no meu agir. Então, se eu estou num lugar profano e sou obrigado a estar naquele lugar...